Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a parte 1 do assunto eugenia, raça e dívida histórica. Para tanto, eu vou começar com o verbete eugenia, que foi colocado, que está disponibilizado na Wikipedia. Eu normalmente não gosto dessa fonte como fonte, né? Porque às vezes tem muitos erros sérios, né? Entretanto, especificamente esse verbete, ele está um verbete bem escrito, né? Então, nessa nossa introdução, eu vou pegar esse verbete, depois nós vamos passar no próximo encontro para o conceito de raça e para o conceito de dívida histórica. Agora, virou moda, dentro do campo da esquerda, essa expressão dívida histórica, que é uma retórica alegórica, não é? Dizendo que os brancos, e aqui os brancos num sentido universal, né? Ou seja, aonde existe branco sobre a face da terra, que os brancos têm uma dívida histórica com os negros em razão da escravidão, né? O que nós temos aqui de saída? Eu vou aprofundar esse assunto, mas aqui eu só vou dar uma pincelada. De saída nós temos uma retórica mesmo, que promove uma suspensão temporal. O Islã faz isso, né? A partir do momento que você tem uma interpretação do Alcorão, ou seja, todos os muçulmanos de hoje têm que viver consoante, né, repetir os mesmos gestos, as mesmas falas, o mesmo comportamento que está prescrito no Alcorão e nas Hadith, nós estamos falando simplesmente do fato de que a teocracia islâmica ela é supratemporal. Ela não admite uma atualização, por exemplo, civilizacional. Na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos essa barafunda temporal, que com um grande misto de religiosidade mística, né, desse conceito criado de dívida histórica. Veja bem, a escravidão existiu? É óbvio que ela existiu. Agora, dívida histórica, né, quer dizer, é outra coisa. Então, todos os brancos vivos hoje são responsáveis pela escravidão. E, portanto, você tem que se sentir culpado por ser branco e por ter escravizado alguém. O que assusta nessa esparrela é que esta falácia é tratada como uma verdade incontestável e é um dogma. Só que ela é uma falácia descomunal, né? Se vamos falar em escravidão, efetivamente, a escravidão existe com o próprio aparecimento de todas as civilizações. Não existe uma única civilização no mundo que não teve escravidão. Suméria, Egito, China, a Babilônia, a Síria, os acadianos, a Pérsia, a Grécia, a Índia, o Império Romano, os sultanatos islâmicos, os califados, a Núbia, né? Todas as civilizações pré-colombianas das Américas, todas as tribos africanas, tá claro? Todos os judeus. Então, o processo da escravidão era um processo contínuo. Você tem guerra entre as tribos e aquelas tribos eram escravizadas. Bem, por várias razões.
né? Então, há muitos casos de escravos que se tornavam... Platão, por exemplo, foi tornado escravo. Né? Crime político. Vamos pegar um exemplo aqui? Platão, crime político. Então você tinha dívidas não pagas, punição por crimes, indivíduos que entravam em batalhas e caíam como prisioneiros de guerra. Por exemplo, os portugueses, na Batalha de Alcácer Quibir, quando Portugal perde a batalha contra os árabes em África, os portugueses são feitos escravos. O próprio rei é feito escravo. Né? Então, o fato de você ser filho de escravo também era motivo de você continuar escravo. Aqui existe uma ideia de propriedade privada, o qual a Igreja Católica lutou grandemente contra o conceito que vigorava no mundo ocidental naquela altura, que era uma interpretação específica de propriedade privada. Tá claro? Bem, então, mas esse assunto, então, aqui é só para entender que nós estamos dentro de um vespeiro, né? E realmente tem sido muito espantoso essa falácia, mais uma, né, que a esquerda está criando. Agora, de onde está vindo esses ventos? Então, vamos voltar aqui para a ideia de eugenia. Eugenia é um conceito que surge no âmbito de políticas sociais. Depois ele passa para a genética, depois ele vai para a política, num sentido racial. Tá? Então, a eugenia é um conjunto de ideias que visa a melhoria genética dos seres humanos. Tá? O termo é originalmente cunhado, o termo e a forma como ele será aplicado. Então veja, o termo é cunhado eugenia. A palavra aparece no século XIX com Francis Galton, tá? Em 1883, significando bem-nascido. Isso nos remete, preste atenção a isso, a uma ideia de nobreza, de pureza de sangue. Tá? Por quê? É preciso entender o seguinte: a Europa, naquela altura, todos os privilégios sociais, econômicos, digamos, culturais, eram dirigidos e controlados por uma casta, a nobreza, a realeza. A partir do momento que as revoluções liberais quebram esse processo, né, em que você tem a inserção de um mercantilismo e de uma sociedade que não era brazonada, curiosamente, a Inglaterra nunca deixou de ser monárquica, não é? Mas a Inglaterra é o país onde a maçonaria é lançada. Então vamos entender aqui uma preocupação. A Inglaterra continua monárquica, portanto você tem o sistema estratificado aqui, social, você tem o rei, você tem a nobreza, você tem uma população ali que não faz parte dessa elite. Mas mesmo assim, a Inglaterra tinha uma preocupação, uma vez que os ricos, que a nobreza, não se reproduzia, né? E que havia aquela população mercantil que estava em crescente ascensão. Então, a própria Inglaterra vai entender que é preciso haver um controle social que pudesse melhorar, né, as qualidades raciais das futuras gerações. Um controle do Estado. Então esse controle era um controle físico e era um controle mental.
Então, a eugenia proposta, Galton é primo do Darwin. O Darwin já tinha vindo com a teoria das espécies. Vem depois com a teoria das espécies. O Galton antecede o Dalton, mas eles são primos. Então vamos entender aqui o que está acontecendo na Inglaterra. Né? O tema é um tema controverso, mas ele perspectiva, portanto, uma tentativa de controle da genética da sociedade. E essa tentativa de controle, ela era individual, poderia ser individual ou poderia ser grupal. Portanto, ora, uma vez que na Inglaterra o controle, né, era exercido pela monarquia e pela Casa dos Lordes, evidentemente é dele que nós estamos falando. A eugenia nazista, que vai surgir atrelado à ideologia de pureza racional, que vai culminar no Holocausto com o Terceiro Reich, é uma evolução desse processo. Então, aquilo que vai surgir na Alemanha, no século XX, que foi uma técnica médica de melhoramento genético, né? A base é inglesa. Muito bem. Então, o termo eugenia é anterior ao termo de genética. Tá claro? Porque o termo genética só vai ser cunhado no século XX por William Bateson. Tá? Então, a palavra genética aí surge, aqui sim, ela surge como um estudo da hereditariedade e da variação. Bom, desde o surgimento dos termos eugenia e depois de genética, né, nós tivemos inúmeros historiadores, filósofos, sociólogos que fizeram disputas sérias, acadêmicas, a favor da eugenia e contra a eugenia. Porque a eugenia, ela discriminava as pessoas por categoria. Né? E no frigir dos ovos havia essa discriminação, esse enquadramento genético, falava, esse sujeito está apto, esse não está apto para se reproduzir ou para ser um sujeito que possa, né, existir dentro da sociedade. Agora, então vamos aqui entender o seguinte. O termo eugenia surge no século XIX, na Inglaterra. Agora, ao longo da história, nós tivemos práticas eugênicas. Tá? Quando nós vamos ver os índios brasileiros, os gregos, os celtas, né? Os indianos, os africanos, todos eliminavam, com relação aos indígenas sul-americanos, inclusive, isso é altamente catalogado. Todos eles eliminavam crianças nascidas com defeitos físicos. Todos. Na Grécia, por exemplo, Platão na República, né, a sociedade é aperfeiçoada por processo seletivo. Né? Em Esparta, evidentemente, que era uma sociedade militar, não havia possibilidade de prosperar uma criança com defeito físico. A gente hoje pode discordar dessa lógica, tá? É um ponto. Mas dizer que não se praticava, não. Agora, essa prática não era uma prática de Estado, mas era um hábito, digamos assim, né? Era um uso e era um costume. Bem, quando é que a coisa se torna, de fato, problemática?
No século XIX, nós já temos o conceito de Estado estabelecido, os Estados-nação, né? Isso é uma coisa que diferencia enormemente, né? Então, o próprio conceito de Estado-nação, ele vai ser um elemento de eugenia, mas, ao mesmo tempo, é esse conceito que, inclusivamente, vai trabalhar contra a escravidão. Curiosamente. Não é? Então, é preciso realmente ter muito cuidado para analisar uma coisa e outra coisa. Bom, o Galton é influenciado pela obra de Darwin, repito, que é seu primo, onde aparece o conceito de seleção natural. A eugenia não é uma seleção natural, ela é uma seleção artificial. Correto? Os povos antigos não pensavam na ideia de seleção, ou seja, a questão do aprimoramento da raça não estava aqui presente. Você simplesmente eliminava aquele elemento defeituoso porque a sociedade não comportava aquele tipo de acolhimento. Então, são processos distintos. Não se pode efetivamente misturar uma coisa com outra coisa, tem que entender os textos e os contextos. Né? Então, o Galton traz a seleção natural, pega a seleção natural do Darwin e coloca sob a tutela do Estado uma seleção artificial. Tá claro? Quando ele atrela a genética humana, né, para fazer essa seleção artificial, pronto. Aqui nós temos um problema. Bem, então, essa ideia, portanto, de que a eugenia, através da inteligência, através da ciência, né, através dos laboratórios, né, da indústria, você tem uma tentativa de preservação das famílias inglesas, tá claro? E das virtudes e potências e qualidades inglesas que seriam transmitidas hereditariamente para que a Inglaterra pudesse se perpetuar no tabuleiro do mundo. Tá? Então, o Galton vai falar que a eugenia é uma coisa positiva, por exemplo. Os chamados casamentos seletivos, ora bolas, sempre teve historicamente casamentos seletivos, mas os casamentos eram por conveniência, né? Conveniência política. Você casava um príncipe de um país com uma princesa de outro, né? Mas a gente tem um outro tipo de casamento seletivo quando você pega, por exemplo, os judeus, a noção de alma que eles têm, né? São 3 almas: Nefé, Neshtará e Ruaj. Quando você tem as categorias dos Brahmanes, né, da Índia, onde você tem uma casta real, uma casta sacerdotal, você tem uma casta de gente impura. Então, se você é Brahmane, você só pode casar com Brahmane. Né? Se você é guerreiro, você só casa com uma casta guerreira. Então, esse casamento seletivo, ele preservava uma potência anímica. Tá claro? Então veja, novamente, nós vamos ter ao longo da história diferentes ambientes e interpretações. Né? Então, na época em que essa teoria surge, há um crescimento muito grande das classes pobres na Inglaterra e há uma diminuição das classes ricas. Então, havia um medo, um temor de uma degeneração biológica, ou seja, se os ricos morrem, os pobres é que vão tomar conta e os pobres não eram aptos. Isso é o que está vicejando na Inglaterra do século XIX. Muito bem. Os Estados Unidos, né, vão
encampar esse desenho dessa lógica, né? A eugenia, portanto, é uma criação inglesa. Ela não é alemã. A eugenia é uma criação inglesa, né? E americana no pioneirismo legislativo. A Alemanha veio depois. É a Alemanha que leva toda o chumbo, né? Porque a Alemanha vai pegar aquilo ali e ela vai transformar. O Reich é um projeto político visível, digamos assim, né? Ele é tão visível que ele ficou marcado. Mas olha, a eugenia, portanto, nasce na mão da direita inglesa e da direita americana. Agora, vem a esquerda para combater a eugenia da direita e cria esta lambança conceitual, esta falácia chamada de dívida histórica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, as ideias alemãs sobre eugenia vieram do Conde de Gobineau, no século XIX. Então, o que o Conde de Gobineau tem uma obra chamada Ensaio sobre as Desigualdades das Raças Humanas. O Gobineau, por exemplo, Arthur de Gobineau, era um aristocrata, tá? Um defensor ferrenho da monarquia. Ele foi secretário de Alexis de Tocqueville, né? Foi diplomata, viveu no Rio de Janeiro, inclusive, serviu aqui no Rio. Ele falava absurdos do Brasil, absurdos, completos. Quando ele via aquela miscigenação racial, ele falava que os portugueses esculhambaram com tudo, né? Porque Portugal fazia uma mistura de raça. Ele tinha horror completo a essa mistura de raça, tá? Porque ele falava que a mistura de raça, a miscigenação, leva a raça humana a graus cada vez maiores de degenerescência física e intelectual. Ele, por exemplo, discordava de Darwin. Ele falava que a gente não veio do macaco, mas que nós vamos tornar macaco. Por quê? Por conta da miscigenação racial. Tá? Muito bem. Ele era amigo de Dom Pedro II. Tá claro? E ele via claramente que o Brasil, ele falava que o Brasil não tinha futuro. Porque o Brasil foi fundado, né? Era um país marcado pela presença de raças inferiores. Então essa mistura racial daria origem a ele a mestiços, pardos, degenerados e estéreis. Então, para ele, o Brasil já estava marcado como um país de degenerados. A única saída para os brasileiros seria o incentivo à imigração de raças europeias. E veja que o Segundo Império vai fazer isso. Tá claro? E depois, a República Brasileira, o Getúlio é um deles, vai ter projeto de eugenia, de branqueamento da raça. Correto? Então, o Gobineau é um dos caras que vai propugnar, né, que a população brasileira está fadada literalmente a uma prostituição e a uma decadência cada vez maior se ela não fizer um movimento num sentido contrário. Ou seja, se ela não ficar branca. Tá certo? É muito interessante ver essas coisas, não é? Porque aqui, se nós estamos falando de um projeto de eugenia, o Brasil é uma mistura.
né? A corte portuguesa misturava, a espanhola não misturava e os ingleses nunca misturaram. A corte portuguesa misturava. Então, uma vez que o sujeito começa a fazer uma propaganda imensa contra o Brasil, nós temos de fato aquilo que o Hitler vai fazer na Alemanha como pureza racial é pinto. É brincadeira de criança. Se o projeto do Gobineau tivesse sido levado a cabo. Não é? O Brasil é mestiço. Você vai matar 95% da população para branquear ela? O fato é o seguinte, isso tomou conta. Né? Então vamos lá. A eugenia, enquanto conceito, é uma criação inglesa. Bem, enquanto instrumento legal, quem colocou isso, o país que o primeiro colocou, foram os Estados Unidos. E o Gobineau, na condição de embaixador, né, de diplomata francês, saiu disseminando essa lambança pelo mundo. Olha que a França foi o país que fez a Revolução Francesa, que mandou cortar a cabeça da elite monárquica. Vem um sujeito para falar uma coisa dessa, né? Bem, então, quando os nazistas vão colocar as leis de Nuremberg, onde eles proíbem o casamento de alemães com judeus, com pessoas com problemas mentais, com doenças contagiosas, com doenças hereditárias, né? Propõe uma esterilização compulsória. O miliciano genocida, que foi presidente do Brasil, propôs esterilização compulsória para pobre. Tá claro? Isso foi agora. Né? Problemas hereditários, a castração de delinquentes. O miliciano genocida propôs isso aqui também no Brasil. E a direita, a falsa direita brasileira, achou isso lindo. Não, você tem que castrar delinquente. Né? Propôs a aniquilação de homossexuais, de ciganos, e vai por aí afora. Agora, então, o nazismo é um projeto de estética. É preciso de entender o que é isso. Tá? Por trás daquele conceito todo, ele é um projeto de medicina e de estética, filosoficamente falando. Ele é um projeto de ontologia. Ontologia. É muito sério as discussões que o nazismo vai trazer. Tá? Nós não vamos entrar nisso aqui agora, porque não dá tempo. Agora, a eugenia, então, foi praticada pelos alemães. Aí os alemães pegam aquele treco e transformam aquilo num projeto de Estado. Agora, você tem a eugenia positiva e a eugenia negativa. Né? A positiva, ela incentiva pessoas saudáveis a terem mais filhos. Enquanto que a eugenia negativa impede que pessoas com certas limitações se reproduzam. Então, a eugenia, o Reich vai usar tanto a eugenia positiva quanto a negativa. Claro, porque se você aprimora a raça, por que razão for, aquele sujeito que fica ali, tido como este apto, né, racialmente falando, ele tem que ter filho. Então, Hitler, evidentemente, na Alemanha de hoje ou na Europa de hoje, em que os europeus não querem ter filhos, aí por outras razões, né, por conta do avanço da legislação, o Hitler certamente não gostaria de ver esse cenário. Né? Porque, claro, se você não reproduz, o país desaparece. Tá claro? Bem, o Brasil, então, vai ter, olha, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele vai criar uma campanha eugenista. Junto com essa campanha eugenista, vai vir também o chamado, vai desenvolver também o chamado complexo de vira-lata, né? A chamada democracia racial no Brasil, e um tipo de racismo, e agora essa estultice que a esquerda mundial, porque isso é mundial, isso não é só no Brasil não, está fazendo de dívida histórica.
Agora, quem é que criou esse negócio de dívida histórica? Esse é o ponto que nos interessa. Né? Então, voltando. Desde que o mundo é mundo, diversos povos eliminavam crianças nascidas com defeitos físicos. Aqui eu vou dar um testemunho pessoal. Eu tenho defeito físico. O médico, quando eu nasci, propôs à minha mãe a minha eliminação. Eu nasci em 1965. Um dos maiores pediatras do Brasil, em São Paulo. Ok? Então, o nazismo tinha acabado de acabar. Tinha 20 anos. Nós estamos falando do século XX. Pois bem, então, os índios brasileiros, né, os gregos tinham algumas formas de eliminação. Existia um ritual grego que era muito curioso, que era um ritual em que a criança nasceu, você mergulha ela num vaso cheio de vinho. Vinho. Se a criança terminou de nascer, você joga ela dentro do vaso cheio de vinho. Se ela sobrevivesse, ela estava apta. Isso era um tipo de purificação, né? O outro aí era batata. O sujeito nasceu com defeito físico, ele era eliminado. Não havia possibilidade. Até hoje, na Arábia, no Islã, o defeito físico não é uma coisa bem vista. Você tem sérios problemas. Porque aquilo é uma marca do demônio, ou seja lá o que for. Além de tudo, nós ainda temos que lidar, né, historicamente, com esses tipos de interpretações teológicas. O sujeito está marcado pelo capeta. Igual quem era canhoto. Quem era canhoto é o capeta que tinha se apossado dele. Então, as famílias obrigavam a criança a escrever com a mão direita, se o cara fosse canhoto, para o capeta não dominar. É por aí. Né? O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter um movimento eugênico organizado. Muito pouca gente sabe disso, né? A Sociedade Eugênica de São Paulo, que foi criada em 1918. Ok? Então, esse movimento de 1918 é um movimento muito curioso. Porque ele foi um movimento que trabalhou com a saúde pública e com a psiquiátrica. O Nina Rodrigues é um cara que fez uma recolha de folclore, tradição e coisas indígenas fabuloso. O Nina Rodrigues era eugenista. É interessante porque ao mesmo tempo em que ele via a contribuição africana, ele combatia. Né? Então, uma parte que pode ser chamada de ingênua ou de menos radical do movimento eugenista brasileiro, ele vai lidar com o saneamento e a higiene. Tá claro? As reformas que o Pereira Passos, quando a gente vê, o Rio de Janeiro era chamado de a Paris dos trópicos, né? As reformas que o Pereira Passos vai fazer na cidade do Rio de Janeiro fez parte desse movimento de saúde pública, de saneamento, de higiene, o desmonte dos morros, a destruição de igrejas, de palácios, isso tudo para acabar com a pobreza, para acabar com os pretos, né?
para acabar com aquele rebutalho social, porque eles eram um problema de saúde pública. Tá claro? Na década de 30, então, aquele movimento eugenista, no caso do Brasil, que surge dentro da medicina, né, ele depois vai ser aplicado ao movimento racial. Em 1930, no governo do Getúlio, é criada a Comissão Central Brasileira de Eugenia. E a eugenia está presente na Constituição da época do Getúlio Vargas. Ela foi presidida por Renato Ferraz e reuniu personalidades de muito destaque. Hernani Lopes, presidente da Liga Brasileira de Higiene Mental, Salvador de Toledo Pisa, Otávio Domingues, cientistas renomadíssimos da Exalc, de São Paulo, Belisário Pena, né? O diretor-geral do Departamento Nacional de Saúde Pública, Gustavo Lessa, né? A Eunice Kell, esposa do Renato Ferraz Kell, e vai por aí afora. Essa comissão propunha o fim da imigração de indivíduos que eram não brancos. Os japoneses entram aqui nesse rescaldo. Os japoneses foram muito perseguidos. Muito. Tá claro? Porque não era branco. E aí criou-se uma iniciativa científica ou humanitária de caráter eugenista. Criou-se medidas que visavam impedir a miscigenação racial. Percebe? Então, aquilo que o Gobineau colocou, né, o Brasil não tem saída, não. Isso aí é uma impureza só, tem que branquear. Pronto. Essas medidas eram políticas públicas. Então, o que veio como saúde, como higienismo, né, como saúde pública, né, saneamento de quê? Você está saneando a cidade daquela gente mestiça. E aqui entrava português, índio, japonês, entrava todo mundo que essa gente consignava que não era branco. E entrava, evidentemente, os indivíduos defeituosos. Veja que o Brasil foi um dos países que se prestou a ser a acolher a experiência eugenista da Alemanha nazista através da introdução de um medicamento chamado talidomida. O Brasil importou a talidomida e aplicava, distribuía ela para mulheres grávidas. Os nazistas fizeram grande parte da população brasileira durante muitos anos de cobaia, experiência de laboratório. A talidomida já se prova que teve várias gerações dos deficientes de talidomida, porque é um experimento nazista que foi levado a cabo aqui no Brasil. Ela impedia, criava monstros teratológicos. Tá claro? Agora, mas os experimentos, o Brasil não sabia disso. Será? Será mesmo que não sabia? E por que continua importando o medicamento quando já se sabia dos resultados? Seja como for, o Brasil vai estar muito ajustado à eugenia inglesa, à eugenia americana, à eugenia francesa e à eugenia alemã. Enquanto política de Estado. Os japoneses vão ficar segregados em São Paulo em razão disso. Há depoimentos, há falas do Getúlio em relação a isso. Tá claro? Então, tanto o corpo médico quanto a parte de enfermagem passam por fases com relação à ideia da eugenia.
né? Você tem um conceito, você tem um conflito ético, legal, moral, né? Depois você tem um combate. Agora, sem dúvida, desde o século XIX, já dentro do IHGB, o Brasil vai começar um processo de aperfeiçoamento eugênico, né? Depois, à medida que a ciência vai avançando, eles vão transferindo a eugenia para a biologia. Tá claro? E hoje este assunto é tratado ainda dentro da biologia. A eugenia hoje ela ficou de uma outra forma. Quando você pensa, por exemplo, que os caras, através do melhoramento genético, estão selecionando certas características dos fetos, e chega a ponto de dizer que uma mãe vai poder chegar, uma família de gente nórdica, por exemplo, branco dos olhos azuis, ele vai chegar e poder escolher, por aperfeiçoamento genético, de repente um filho africano ou um filho indiano. Uai, mas eles são nórdicos. Como é que eles vão ter um filho indiano? Vai ser produzido em laboratório. Correto? Então aquilo que aparentemente era, né, um conceito que estava extinto, ele nunca foi extinto. Ele entrou pesado dentro da biologia. Pesado. E de tal forma que hoje, por interesses mercantilistas e por interesses pessoais, as pessoas não estão dispostas a abrir mão da eugenia, da seleção genética, do aprimoramento. Ao mesmo tempo, a ciência, e eu já fiz programa sobre isso, ela já entrou na chamada hiperciência, em que você está misturando o gene do ser humano com o gene de um animal, com o gene de um inseto. Você está fazendo os grandes aprimoramentos eugênicos e genéticos foram feitos em plantas. Soja transgênica, que diabo é isso? Pô, é eugenia, caramba. Esse negócio da carne produzida em impressora tridimensional. Você tem uma célula de uma picanha, né? E aquela célula você desenvolve, produz laboratorialmente uma picanha, mas você não matou o boi. Eugenia. É disso que a gente está falando. Né? Então, e evidentemente, aí, diante disso, essas proposituras eugênicas estão sendo acolhidas inclusivamente pelos grandes defensores do veganismo. Não é? Acontece que quando você abre as comportas da ciência, aí não há o que fazer. Ela passa a ser propriedade, ela passa a ter uma patente, e a vida passa a ser propriedade privada de uma empresa. Então esse assunto ele já descambou para um grau de periculosidade que, a meu ver, é incontornável. E não há como resolver isso hoje. Se, de repente, depois de 200 milhões de experimentos, daqui a 200, 300, 400 anos, depois que tiver multiplicado bastante o ser humano com um gene de barata, com um gene de cabra, o porco fosforescente, e vai por aí afora, não é? E que se verifique que o homem, depois de ele cansar de brincar de Deus e ver o problema que isso vai dar, aí talvez alguma coisa retroaja. Mas agora não. Né? Então, o Brasil teve muitos intelectuais eugenistas que organizaram um movimento, que divulgaram um movimento. Belisário Pena, o Roquete Pinto, o Monteiro Lobato, o Juliano Moreira, o Otávio Domingues, o Oliveira Viana, o Renato Quel, tudo gente da direita. Tá bom? Em razão disso, desse negócio, que a esquerda vai cair em cima do Monteiro Lobato, querendo proibir os livros do Monteiro Lobato.
Isso aí já é uma estupidez. Tá certo? Já é uma estupidez. Porque uma coisa é ele ter defendido o projeto de eugenia, mas ele defendeu também a Petrobras. Vai se destruir a Petrobras porque o Monteiro Lobato era eugenista? Você vai acabar com o sítio do Pica-Pau Amarelo porque o Monteiro Lobato era eugenista? Você vai deitar os livros dele do fogo que falavam sobre folclore? Quer dizer, é esse tipo de estupidez que não dá para coabitar com ela. Né? Então, o Brasil tem fontes primárias para o estudo. Ele tem um conjunto documental chamado Anais da Eugenia, que foi um livro organizado pelo Renato Kehl, que, então, São Paulo bancou o projeto de eugenia. Bancou. Tá? O Roquete Pinto foi uma grande figura, uma grande voz ligado ao governo de projeto eugênico. E olha que o Roquete Pinto vai estudar os índios. Não é curioso? Bem, nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que a aliança das teorias eugênicas europeias e o racismo existe de uma forma assim absolutamente contundente. Até os Estados Unidos nunca foram exemplo de miscigenação racial coisíssima nenhuma. Isso é uma mentira horrorosa. Até hoje, as populações americanas, negros, índios, chineses, italianos, cada um vive nos seus guetos. Cada um. Tá? Então, a política americana, ela proíbe casamento, ela esteriliza, ela é coercitiva, ela pratica a eutanásia. Né? Os imigrantes não germânicos eram mal vistos pelos descendentes dos colonizadores. Os imigrantes italianos eram mal vistos, os imigrantes russos eram mal vistos, tudo que não era inglês era mal visto. Né? Então, aqui nós temos uma questão de raça e nós temos uma questão de pobreza mesmo, pobreza no sentido financeiro. O americano tem um termo chamado de white trash, literalmente lixo branco. Né? Todo indivíduo que é pobre e que disputava postos de trabalho com os brancos ingleses eram chamados de lixo. Tá certo? Então você teve... Eles lançaram inúmeras campanhas de saúde pública, inclusive acusando os pobres de serem os disseminadores de grandes doenças. E propunham a esterilização em massa. Tá? Os financiadores americanos, os grandes financiadores, foi o Rockefeller, o Harriman, o Carnegie, que são as grandes linhas dos grandes poderes das indústrias americanas. Você junta isso a esse capital, os cientistas de Harvard, de Yale, de Princeton, de Stanford. Tá claro? Então, eles foram grandes, essas universidades são universidades de ponta. Todas elas participaram do movimento de eugenia. Todas. Todas elas, até hoje, praticam a eugenia. Estimulam a eugenia, agora dissimulada. Não é só a Alemanha. A Alemanha cometeu o erro de transformar aquilo, não é, o erro político, numa política de Estado absolutamente clara. Os ingleses e os americanos continuam até hoje. Tá certo? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Suíça, a Áustria, a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega continuaram praticando a eugenia. Na Suécia, isso foi até a década de 70. Tá claro? Bom, eu já falei sobre esse projeto, que é uma coisa horrorosa de revisão do DNA humano, que é o projeto Genoma Humano, que está encabeçado na ONU.
Esse projeto fala que o ser humano tem um defeito genético. Deus, quando fez o homem, ele deixou um erro instalado no sistema. Né? Então, esse projeto Genoma Humano, ele promove a ideia de que a ciência, a tecnociência e o grande capital, portanto o neoliberalismo, tem que ter uma atitude propositiva no sentido de criar políticas públicas e científicas de práticas eugênicas para aprimorar a raça humana. É nesse ponto que a gente está. Tá certo? Bem, então, nós estamos exatamente, o movimento eugênico criado na Inglaterra, ele não foi eliminado. Ele entrou num outro patamar e hoje ele está incorporado pela hiperciência. Tá claro? É preciso entender isso para depois... Aí você fala assim, mas como é que esse negócio vai desembocar ou vai conciliar com aquela outra tramóia que chama revisionismo, dívida histórica? Né? A quem está atendendo a ideia da dívida histórica? Então, se ao mesmo tempo você tem um projeto eugênico encabeçado pela direita e pela esquerda, você vai ter uma dívida histórica encabeçada pela esquerda, né? E por alguns da direita. O pano de fundo dessa bandalha toda é um neoliberalismo pastoso, de cariz internacional. Tá? Então, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.